E aí, galera, Everton Ribeiro ainda não chegou em um acordo com o Flamengo, né? E tem clubes interessados no jogador, né? Onde será que o Everton Ribeiro vai jogar? Lembrando que no Flamengo, o Everton Ribeiro perdeu muito espaço, né? Na última temporada, quase não jogou como titular, e com a chegada de De La Cruz, isso aí crava ainda mais que o jogador vai perder mais espaço ainda em 2024. Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês. Onde será que o Everton Ribeiro vai jogar? Será que o Flamengo vai renovar com o Everton Ribeiro? Lembrando que o jogador só tem mais 2 dias para poder renovar com o Flamengo. 2 dias termina o contrato do jogador, e caso não renove, o jogador vai poder assinar com outra equipe para poder jogar em 2024. Já tem muitas equipes interessadas no Everton Ribeiro, e vamos acompanhar a imprensa esportiva do F360 falando tudo sobre o time do Flamengo e também sobre o Everton Ribeiro. Um dos grandes nomes do histórico Flamengo de 2019. Será que continua? A fase dele não é das melhores. E lembrar que um ano atrás ele estava, sabe aonde, professor? Onde? No Catar, na Copa do Mundo, no elenco da seleção brasileira, convocado pelo técnico Tite. Mas pelo Flamengo em 2023 não foi uma temporada das melhores de Everton Ribeiro. 62 jogos, mas só 36 como titular. A média de minutos por jogo de 54,4, só 3 gols e 7 assistências do Everton Ribeiro, jogador de bola, mas com pouco espaço no Flamengo nos últimos tempos. Obviamente que o Flamengo, com um elenco, um dos melhores, se não o melhor do Brasil e da América do Sul, e Everton Ribeiro cada vez com menos espaço, lembrando que o contrato dele termina agora dia 31 de dezembro, o Flamengo com De La Cruz chegando. E agora, professor? Agora ficou pequeno para ele, como diria um amigo meu que era office boy na Placar. Ficou pequeno, né? Perdeu espaço, já vem perdendo espaço. Esses números seriam ainda mais chocantes se a gente fizesse uma tela comparando com os números dos outros anos dele no Flamengo. Ele era jogador muito importante, né? Deixou de ser aquele cara da direita, titular absoluto. Foi perdendo espaço. Se a gente olhar, até que ele jogou 62 jogos, entrou bastante. Mais pouco mas poucos como titular. Para quem? Para a importância que ele teve no Flamengo, né? Deu menos de 60%, né? É bem abaixo. Melhorou com o Tite, nesse curto período de Tite. Mas eu não sei se será suficiente para convencer o Flamengo. A gente acabou de falar, ficou pequeno pelas opções que tem. Pelo jogador que ele é a essa altura da vida, né? 34 anos. Eu acho que é mais uma boa notícia para outros clubes. Ele seria um grande reforço para time de muita equipe de Série A. O Flamengo tem a impressão que o ciclo está chegando ao fim. O Eugênio, o Flamengo deveria, eu estou tentando confirmar aqui a idade dele, professor. Professor, você acertou, professor. Não é isso? 34 anos, vai fazer 35 em abril. É isso. Everton Ribeiro, Eugênio Leal. Pensando como um dirigente do Flamengo, você tentaria a renovação? Obviamente que o jogador quer a renovação por mais tempo, por 2 anos. A informação que chega é que ele quer por 2 anos, o Flamengo talvez 1 ano só, mas até agora, se estamos chegando no final do ano, não renovaram até agora, não acredito que haja todo esse interesse, senão já teriam renovado. Enfim, pensando com a cabeça de um dirigente do Flamengo ou com a cabeça do Everton Ribeiro, você procuraria outro clube ou não? Eu, se fosse dirigente do Flamengo, tentaria manter o Everton Ribeiro. Eu, se fosse o Everton Ribeiro, tentaria ficar no Flamengo. Entendendo que não é um jogador mais para ser titular, mas é um jogador que ainda agrega tecnicamente muito. Então, se ele não puder jogar 90 minutos, é que ele entre 45, que ele entre 30, ele vai jogar bola. Ele é muito bom jogador, ele tem soluções, ele é diferente, ele pensa na frente. É um jogador que também, por isso, né, eu não gostaria de deixar sair, eu se fosse dirigente do Flamengo, porque ele reforça clubes, ele pode vir a ser um reforço importante para clubes que disputam campeonatos com o Flamengo. Se fala aí em interesses do Internacional e do Cruzeiro. Seria interessante ele no Cruzeiro de volta, né? Porque ele teve um grande momento lá, foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, sendo ali ao lado do Ricardo, né?
Ricardo Goulart. Goulart, sendo aquela dupla de muito brilho. Então, acho que seria bom, excelente para o Cruzeiro, se ele pudesse voltar. Seria excelente para o Inter, se ele pudesse jogar lá. Mas talvez para ele fosse mais confortável ficar no Flamengo e aceitar a condição de, ora, jogar num time paralelo, né, como eu tenho defendido aqui, 2 times do Flamengo, ora, entrar no segundo tempo, no lugar do Arrascaeta e tal, e continuar jogando num time que vai estar disputando as principais competições e os principais títulos, que no caso é o Flamengo. Também para o Flamengo, aí já algo muito menos importante, mas ele tem sido o porta-voz desse time, né? Ele é o jogador que tem tido personalidade para ir lá falar nos momentos difíceis. Sucessor do Diego Ribas. Ele é um dos líderes do elenco. Depois das saídas dos Diegos, né? Diego Ribas, Diego Alves e outros jogadores mais antigos, Felipe Luiz agora saiu também. Ele é o jogador que foi, nos últimos anos, tem assumido a responsabilidade de ser o porta-voz do time ali. E isso, é claro que tem reflexo interno dentro do ambiente. Então, diante disso tudo, eu acho que o ideal seria, tanto para ele quanto para o Flamengo, que ele ficasse. Agora, se não for ficar, eu acho que o Flamengo merecia fazer uma despedida bonita para ele. Porque ele fez uma história muito legal no Flamengo. Muito legal, participou com brilhantismo de momentos muita bola importantes. e jogou muita bola no Flamengo, né? Essa geração do Flamengo, muito vitoriosa de 2019 para cá, ele foi um jogador decisivo, em muitos momentos. Decisivo, não só importante, mas também decisivo. Então, se não for para ficar, que seja feita uma homenagem bonita para ele. Mas ele me parece ainda ter mais gás que, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, o Renato Augusto. Ele é um jogador com quem se pode contar mais do que com o Renato Mais Augusto. regular, né? Mais regular. Ele tem mais autonomia, tem mais gás. O tanque dele ainda dá mais que isso. E tem muito time no mercado, Cruzeiro é um deles, ele tem história no Cruzeiro, o próprio Internacional. São só 2 exemplos de times. Se falava no Fluminense antes, né? Mas eu acho que a chegada do Renato foi revelado no Corinthians, não é? Ficou revelado no Corinthians. Caberia no Corinthians? Muito mal aproveitado no Corinthians. O Corinthians jogava de lateral esquerdo. Ele estava no time que foi rebaixado em 2007, né? Ainda muito jovem, né? Mas era muito mal aproveitado. Ele foi descoberto como meia nos empréstimos ao São Caetano e ao Coritiba. E aí ele se torna, principalmente no Cruzeiro, esse grande jogador que foi e que ainda é. Se ele tiver pretensões, acho que a essa altura da vida, ele ainda tem pretensões de jogar com maior regularidade, ser importante. Se essa for a pretensão dele, a prioridade dele, é melhor que saia do Flamengo, porque no Flamengo ele vai ser coadjuvante. Ainda mais com a chegada do De La Cruz, menos espaço para ele ali. A construção do elenco ficou pequena para um jogador, para as características dele, né, Abel? A não ser que o Flamengo banque isso. Precisa ver também em que condições. Essas condições são questões de negociação. Talvez o Flamengo tenha interesse em mantê-lo com algum tipo de engenharia financeira diferente que ele venha a aceitar. Mas se for para jogar, é melhor ele sair. É muito assim, simples de entender a situação dele. Se ele quiser jogar mais, como disse o Eugênio, é melhor ele sair do Flamengo. Sair, é isso. Agora, ele pode estar feliz lá, com o Flamengo está sempre disputando títulos, certeza que recebe em dia, já está habituado com o ambiente, conhece os jogadores, aquela conhece estabilidade. A torcida. E, de repente, ele quer ficar ali naquele ambiente e não se importa de não jogar tanto, de não ser mais o titular. Se ele quiser, se ele for para o Internacional, para o Cruzeiro, para qualquer outro clube, a responsabilidade, a cobrança em cima dele vai ser maior. No Cruzeiro, então. Fato. Não é? Em quais clubes ele seria titular hoje? Em vários. De cara, de Série A. Cruzeiro e Inter. Joga no Vasco, que é o grande rival. No Grêmio. O Corinthians precisa de um jogador como ele. Talvez no Corinthians ficasse aquele dilema, né? Não ficou com o Renato Augusto, mas vai trazer o Everton Ribeiro, embora com mais autonomia, como eu falei, mas não é tanto mais também. Mas imagina joga. o Galo. Ele, Scarpa, Paulinho e Hulk. Não joga? Então, seria O titular Filipão, em quase todos. Joga. Seria titular em quase todos. Joga. No Palmeiras? Mais difícil pela oferta. Palmeiras, a competição mas é maior. Tem qualidade tem A qualidade. questão é que é um estilo diferente, né? O Palmeiras é um estilo muito mais físico, vertical, ele é então. mais técnico. Mas se o Palmeiras buscou o Cauli, ele é um jogador que tem qualidades mais próximas do Cauli, por exemplo, do que o Cauli Palmeiras mais tem hoje jovem, no né? Veiga. Cauli... O Cauli é mais jovem, sim, mas estou falando de qualidades, estilo de jogo. Ele se aproxima mais do que é o Cauli, do que o Veiga, entendeu? Joga no Botafogo,
joga muito no Santos, talvez não seja negócio para ele por causa da tal Série B, mas jogaria muito no Santos. São Paulo. Também. São Paulo. No Grêmio também jogaria. Viola, nosso cameraman São Paulino. Everton Ribeiro no tricolor? Joga assim. Então, é claro que ele tem muita lenha para queimar ainda. É que no Flamengo tem muita gente boa, né? Sim. Tem quase 2 times. Everton Ribeiro, hein? Mas, como diria meu pai, o velho Abel, o Bebel, tá com a faca e o queijo na mão. E jogador de bola, como também diria o Bebel. Jogador de bola. Jogador de bola. Muito bem. Eu ia perguntar se temos intervalo, mas não, ainda não é a hora do intervalo. Vamos falar. Galera, segue essa indefinição, né? Na minha opinião, essa indefinição não é boa para o Everton Ribeiro, muito menos também para o Flamengo, né? O Flamengo fica nessa demora aí de vai renovar ou não, né? Tem que ter uma resposta, né? Se vai continuar com o jogador ou não, né? Porque fica meio complicado, né, galera? Essa situação aí entre o Flamengo e o Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro é um jogador, é um bom jogador, né? Tendo que já tem uma idade já um pouquinho já avançada, isso daí acaba dificultando um pouco a renovação, né? Acaba dificultando, mas assim, eu vejo que o Flamengo pode fazer uma forcinha para poder manter o jogador. Eu acredito que sim, 2 anos o Flamengo não quer ceder, já tá bem nítido aí que não adianta, que o Flamengo não vai pagar, né, por 2 anos aí com o Everton Ribeiro, né? Tá bem na cara, então, né, o Flamengo tem que tentar dar 6 pulos aí para poder tentar manter o jogador, que na minha opinião seria uma boa peça ainda para estar no Flamengo. Eu não acredito que o Tite, que convocou ele há um ano atrás para uma Copa do Mundo, não vai querer contar com o Everton Ribeiro na próxima temporada. É claro, o Everton Ribeiro perdeu um pouco a vitalidade, não consegue jogar 90 minutos e tal, mas um jogo ou outro ele pode jogar sim, pode ser muito importante. Ele não vai conseguir jogar todos os jogos, mas uma boa parte, se você botar o Everton Ribeiro, ele consegue jogar sim. Essa é a minha opinião, um jogador muito bom. Em qualquer clube que ele for, ele vai jogar como titular e vai jogar todos os jogos e vai conseguir desempenhar um bom futebol. Isso vocês podem ter certeza. Às vezes o Flamengo não tem a pretensão de manter um jogador, né? E por isso que fica aí essa briga toda, né? Mas se o Everton Ribeiro, eu acho que não ceder, acredito que o Flamengo não vai renovar com o Everton Ribeiro para a temporada de 2024. Deixa nos comentários aí, galera, o que vocês acham, hein? Aonde o Everton Ribeiro deve jogar? No Flamengo, Cruzeiro, tem o Corinthians também, tem Internacional, tem muitos clubes aí de olho no Everton Ribeiro, só monitorando aí para saber se ele vai renovar ou não com o Flamengo, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, onde o Everton Ribeiro vai jogar e qual o melhor clube para o Everton Ribeiro jogar em 2024.